Eu queria trazer para rodar já desde o início a Débora Bizarria, lá em São Paulo, porque, em grande parte, nem Débora, o que explica a queda da popularidade do presidente Lula, pelo menos pela análise do Felipe Nunes, o CEO da Quest, o cientista político responsável pela pesquisa, é a conta do supermercado. A conta do supermercado tende a ficar mais palatável, vai piorar? Como é que está essa economia no consumo mais básico dos brasileiros, hein, Débora? Muito boa tarde, bom estar aqui com vocês. Eu estou sentindo falta aqui da minha amiga Flávia para me fazer companhia aqui em São Paulo. Então, eu andei conversando com outros economistas também, o Samuel Pessoa entre eles, acha que a inflação deve dar uma cedida aí nos próximos meses, especialmente a conta do supermercado, principalmente por ação do Banco Central aumentando a taxa de juros para ir dar uma segurada no nível de consumo e ver se a gente consegue controlar a inflação. Ainda assim, é complicado entender como o mercado vai entender, né, a não tentativa, ou tentativa meio fraca do governo de controlar as contas públicas. E o Lula acabou de dar uma declaração essa semana falando que acha que inflação não é um grande problema, não é uma pedra no sapato no mandato dele. O que me parece meio, né, um wishful thinking, né, um desejo mais do que a realidade. Pois é, uma das notícias do dia é o presidente Lula, no anúncio que ele fez na segunda-feira passada, nessa segunda-feira dessa semana, uma das coisas que ele disse que vai acontecer, que vai começar a depositar no dinheiro na conta das pessoas, é o dinheiro do programa Pé de Meia, que no fim das contas é uma grana que você dá para estudante, para estimular o estudante a ficar na escola. A cada ano que você passa, o governo vai lá e deposita um dinheiro. Me parece, a Débora entende muito mais disso do que eu e você, mas me parece um programa bem bacana, bem interessante. Tem um problema nesse programa. Não tem dinheiro alocado para ele. Então, o TCU se virou e falou, olha, tudo bem, está aprovado, bacana, o governo pode fazer um programa como esse, mas antes tem que dizer de onde vai tirar o dinheiro. O TCU bloqueou, o governo entrou com recurso e pediu uma liberação do programa por um tempo para que o governo venha dizer de onde vem o dinheiro. E o TCU acresceu. Aparentemente, a intenção do governo é pagar tudo. E aí, quando o TCU vier cobrar de onde vem essa grana, veja bem, a gente ainda vai descobrir e tudo mais. Quer dizer, no fim das contas, é essencialmente uma pedalada. Tem um mistério que me espanta, que é o seguinte. Me parece claro que o governo já compreendeu que ele tem um problema, e esse problema é a inflação. O governo parece não conseguir ligar o fato de que a quantidade de dinheiro que ele gasta, relacionada à quantidade de dinheiro que ele recebe, tem uma conexão direta com essa inflação. Me explica o que acontece na cabeça do governo, Marilis Pereira Jorge. Só você pode me ajudar. Não fui eu que fui contratada para entender isso, nem para resolver como é que o governo conversa com a população, mas realmente falta sensibilidade. A gente viu uma mudança de cadeiras aí, tem um marqueteiro novo lá, um chefe da SECOM novo para tentar melhorar a comunicação do governo com a população, mas eu sempre brinco que, tudo bem, você vai dar um jeito ali nas redes sociais, controlar o que vai para as redes sociais, mas assim, quem é que segura o Lula? Tem muito tempo já, Pedro, que em todas as rodas, eu brinco que na época do governo Bolsonaro, a gente só falava do Bolsonaro, né? Não tinha nenhuma conversa que começasse sem a gente falar e o Bolsonaro, hein? Porque era sempre uma declaração, ou não só dele, mas também dos ministros. Foram 4 anos de muita tensão, não só pelo que acontecia no Brasil, no mundo, a gente passando por uma pandemia, mas assim, a gente numa tensão constante, porque a gente tinha um presidente que era completamente desgovernável. E agora a gente vê
o Lula repetindo, a gente vê essa situação se repetindo com a inflação. Não tem uma conversa que não comece, pode ser na fila do supermercado, na padaria, no restaurante, na praia com os amigos, que as pessoas não virem e falem, tá tudo muito caro. Tá tudo muito caro para todo mundo, e claro que isso afeta mais as camadas mais carentes da população. E a gente tem o Lula tratando isso de uma forma totalmente sensível, indo para frente das câmaras, enfim, numa entrevista e dizendo, não numa entrevista, ele estava num evento, e dizendo que se tá caro no supermercado, não compre, né? Sugerindo um boicote, que a população faça um boicote em relação a esses preços tão altos, mas um alto boicote que a população já está fazendo. A população já está tirando produtos de dentro da cesta do supermercado, já está deixando de consumir alimentos que são importantes aí na alimentação de toda a família. Então, assim, fica muito difícil. E imagino que agora, com essa pesquisa, talvez eles entendam. E eu, inclusive, falei sobre isso, não sei se foi aqui na Central, se foi em alguma coluna, falando sobre essa questão de que está presente essa sensação dessa carestia, né, de que tudo está caro no Brasil, e foi super atacada pelos governistas, pelas pessoas que apoiam o governo, como se isso não fosse uma questão que afeta a todos, independentemente do partido político. Então, assim, essa pesquisa que sai hoje, a gente ainda vai falar disso, eu acho que talvez o governo, em termos de eleição, para o ano que vem, ainda tem muita água para rolar. Mas nesse momento talvez faça o governo entender que a questão da inflação é um problema sério na imagem do governo, não só no bolso das pessoas. Marilise, eu acho que você não entendeu uma coisa importante. Se você falar mal do Lula, o cara volta. A direita volta. Você não entendeu que o seu trabalho é falar bem do governo? Tem que aprender essas coisas, cara. Não aprendi. Olha que, assim... Você quer que o Bolsonaro volte? Não, não quero. Mas, assim, acho que nem vai voltar por uma série de questões. Então, por uma série de questões que a gente ainda vai conversar. Agora, tem outros nomes aparecendo aí que já deviam acender o sinal de alerta do governo. O próprio Tarcísio, que em alguns estados aparece já batendo o Lula nessas pesquisas, nessas projeções para 2026. É sempre bom a gente lembrar que então não é só falar mal do Lula que o Bolsonaro volta. Na verdade, assim, o Bolsonaro não vai voltar, mas outras opções estão aparecendo, e aparecendo já com bastante competitividade. Se eu não me engano, foi a primeira vez que o Tarcísio aparece já à frente do Lula em alguns estados em pesquisa. Débora, eu estava implicando aqui com a Marilise, porque, evidentemente, quem entende de inflação é você, não somos nem eu, nem a Marilise. Não. Mas tem... Eu entendo só no bolso. Bem, pois aí a gente vive. E a gente, diferentemente da Débora, a gente lembra de quando a inflação era hiperinflação, né? A Débora é jovem e ela só leu no livro de história sobre esse tipo de coisa. Mas, Débora... porque realmente é um mistério para mim, e eu vou pedir para você fazer um exercício aqui, que é um pouco explicar como é que funciona a cabeça de desenvolvimentista. Eu sei que a sua cabeça como economista não é uma cabeça de desenvolvimentista, mas você, evidentemente, entende os princípios que norteiam a ideia do desenvolvimentismo latino-americano, a coisa cepalina toda a partir final dos anos 40, que pegaram as teorias do Keynes, viraram de cabeça para baixo, deram uma chacoalhada assim e transformaram numa coisa escalafobética, ou seja lá como é que a gente vai descrever. Por que eu estou te pedindo para explicar a cabeça desenvolvimentista? Porque, no fim das contas, o que parece que acontece é que o presidente Lula realmente
acha que não existe algum tipo de conexão entre a inflação e os gastos do Estado, os gastos do governo. Qual o raciocínio que te parece o governo está fazendo, porque não é um raciocínio que parece ser seguido pelo ministro da Fazenda, o ministro Fernando Haddad. Agora, o Palácio do Planalto está seguindo uma outra linha, os números da desaprovação estão aumentando, os números da inflação estão aumentando e o presidente continua no mesmo lugar. O que é a cabeça e onde está o erro no cálculo que eles estão fazendo? Perfeito. Eu vou começar então explicando como funciona o keynesianismo do Keynes e depois eu vou explicando então como é que esse pensamento foi mudando para ser o que é o desenvolvimentismo hoje. Na época do Keynes, ali na crise de 29, que o Keynes defendia que em momentos de crise, e não qualquer crise, momentos em que o que ele chamava, tá lá no Teoria Geral, tá? Da moeda do emprego, que é o livro do Keynes. Quando há desemprego do capital, seja capital humano, seja o trabalho, né, ou seja máquinas, quando tem ociosidade na economia e você tem uma crise, o gasto do governo de maneira temporária pode fazer o país sair da crise. Então, lembrar, contexto, crise de 29, tinha ali muito trabalhador ocioso, muita máquina, empresa, né, aquele capital físico ali ocioso, e ele defende isso. Keynes em nenhum momento defendeu o déficit no gasto público eterno, perpétuo para todo sempre. É sempre bom dizer isso. Ele dizia que isso devia ser um debate na sociedade e ele tampouco defendia coisas que a gente vê nos memes da internet, que é o que a gente chama de inflacionismo, né? Que vamos imprimir mais moeda, desvalorizar a moeda e gerar inflação para ver se isso gera crescimento econômico. Keynes nunca defendeu nada disso. O que ele defendia que, em certas circunstâncias em que há desemprego do capital alocado, ou seja, tem ociosidade na capacidade de produção, aí faz sentido o governo gerar déficit e eventualmente gerar déficit, mas por um curto período de tempo para tirar o país do buraco e o espírito do capitalismo, né, dos capitalistas voltar a investir na economia. Como isso virou o desenvolvimentismo, eu vou chamar do Guido Mantega, da Dilma, e agora aparentemente do governo Lula 3 também, né? Isso vira no seguinte sentido, é como se esses economistas achassem que a gente vive numa perpétua crise de 29. Ou seja, existe capacidade alocativa, capacidade de alocação, né, da economia ociosa sempre, para todo sempre. Então, por exemplo, e aí, com isso eles acham que se colocar dinheiro do governo na economia, investindo em empresas, campeãs nacionais, o evento onde o Lula estava, que falou essa coisa que a inflação não era um problema, foi um evento da indústria naval, de novo, né? Eu acho que já é a quarta vez, segundo o Samuel Pessoa, que gosta muito de falar da indústria naval e de como ela nunca conseguiu vingar no Brasil, tanto é que está no quarto programa em 70 anos. Então, a cabeça é essa. A gente vive num perpétuo escassez aí de produção em que a economia brasileira está ociosa, em que teria, sei lá, umas máquinas ociosas, uns trabalhadores ociosos, e que se colocar dinheiro do governo nisso, essas máquinas vão ser usadas, esses trabalhadores vão trabalhar, vão produzir, vão gerar crescimento econômico. Inflação, se gerar um pouquinho ali, é transitória, ela vai passar ou ela não é tão importante, tão relevante. Então, o raciocínio é mais ou menos esse. Então, você vê que uma coisa que Keynes propôs numa circunstância específica, e ele foi claro ao delimitar isso, virou um prognóstico perpétuo para todas as circunstâncias e todos os momentos da economia. Economistas que estão avaliando o cenário brasileiro falam que a gente está a pleno emprego, ou seja, não tem a sociedade do trabalho, e vamos dizer, a indústria, os mercados, né, o pessoal que produz aí na economia, está tendo dificuldade, inclusive, de contratar. Então, eles estão funcionando ali no limite da capacidade produtiva mesmo. O que a gente precisaria é de um ambiente de negócios, de uma expectativa de melhora econômica que fizesse os empresários aí sim colocar dinheiro no país e investir em inovação, em tecnologia, em novos negócios, sejam pequenos, médios, grandes, enfim, para ter o crescimento. Mas o que o governo está fazendo via governo, injetando dinheiro na economia e esperando que isso vá gerar crescimento. Em geral, quando a gente está nessas circunstâncias, o que acaba gerando é a inflação, e acaba também dificultando a expectativa
de que o governo vai controlar as contas públicas e gerando incerteza em quem poderia estar, de fato, criando empregos e gerando esse crescimento. Então, é mais ou menos esse o panorama geral, né? Eu não sei dizer exatamente qual é o raciocínio que está passando pela cabeça do Lula, não sei se ele pensa que está em 2002 ainda, e aí não bota os ministros para se mexerem, fazerem políticas públicas feitas para 2025 e não para 2005, mas o panorama geral é meio esse.